O evangelho de hoje é de São Lucas. E eu sempre chamo a atenção de vocês. São Lucas não conheceu Jesus. Tudo aquilo que São Lucas escreveu, que chega até nós, é produto de que ele escutou, que ele viu falar, que ele leu, né? São Lucas era um médico grego, muito inteligente. Então ele nos conta uma história até singular. Ele diz o seguinte, que Jesus subiu ao monte para orar. Subiu ao monte. Quer dizer, quando a gente quer chegar até Deus, a gente deve subir, não é descer, não. Não é? Então Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Para quê? Porque na descida ele tinha que escolher aquelas pessoas que iriam segui-lo, queriam ser chamados de apóstolos. E quando ele desceu, ele escolheu, no meio de muitos, né, tinha muitos lá, ele escolheu 12. O que Jesus fez? Jesus, ele deu ouvido ao Pai. Ele fez aquilo que o Pai estava querendo. Talvez se o próprio Jesus terreno, fosse escolher as pessoas, talvez ele não escolhesse aquelas pessoas. Mas o Pai que está nos céus, o Deus Pai, fez com que ele escolhesse aquelas pessoas. O Pai escolheu aquelas pessoas. Ele apenas chegou e colocou em prática aquilo que o Pai estava querendo. Então, ali ele escolheu Pedro, escolheu Judas, né? Escolheu Bartolomeu, escolheu Tadeu, e assim por diante. Ele escolheu aquelas pessoas que o Pai determinou. Agora, o Pai sabia o que ele estava fazendo, porque escolheu, talvez não nos piores, não, mas que a escolha humana, a escolha lógica seria diferente, seria. Ele iria talvez escolher Nicodemos, né, que era um homem lá, muito chegado a Pilatos. Ele ia escolher pessoas, que Jesus era muito conhecido, se ele quisesse puxar saco dos outros, ele ia escolher pessoas assim, que tivessem chegado à política, mas não. Deus mandou que ele escolhesse aqueles que aos olhos da lógica eram pessoas incapazes. E ali, no meio daquelas pessoas, teve aquele que traiu e arrependeu, teve aquele que traiu e não arrependeu. E teve aquele, o mais novo dele, era o único que estava no pé da cruz na hora que Jesus tinha sido crucificado. Os outros 10, que um tinha enforcado, os outros 10, cadê Pedro, cadê Bartolomeu, cadê o pessoal? Jesus morreu sozinho, com a mãe, Madalena e João Evangelista. Cadê os outros apóstolos? Será que o Pai escolheu errado? Será que o Pai quis que um filho morresse naquela situação sozinho? É às vezes o que a vida nos apronta. A vida às vezes nos coloca no caminho pessoas que, na nossa lógica, são pessoas incapazes. A vida nos chega a pessoas que dentro daquele nosso parecer não vai nos levar em nada. São justamente aquelas pessoas que às vezes nos trazem o sentido da bem-aventurança. Curadax, né, foi um dele. Curadax era, na lógica comum, era um homem burro, sem um pingo de instrução, sem nada. Mas, olha, ele é aquele que é o protetor, né, dos confessores hoje, Curadax. São Benedito hoje seria qualquer médico que olhasse ele teria síndrome de Down, né? E no entanto,
foi aquele que Deus falou assim: olha, Benedito, eu também cheguei. Então, São Lucas nos coloca hoje a nossa lógica e a lógica de Deus. Deus, no meio de tantas pessoas que admiravam Jesus, mandou que ele escolhesse, indicou a que ele escolhesse 12. E no meio daqueles 12, tinha 2 que queria negá-lo. E tinha um que teria coragem de chegar no pé da cruz, naquele momento que Jesus falava assim: Pai, por que me abandonastes? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento estava João, no pé da cruz. Então, São Lucas nos passa essa experiência de Deus, o que é fazer a vontade do Pai. O que é a gente acolher aquilo que na nossa lógica às vezes não está certo. É o que fazer com aquilo que às vezes Deus aparentemente não vai fazer nada, vai dar trabalho, vai dar problema na nossa vida. Então São Lucas nos deixou esse ensinamento do Cristo, fazer a vontade do Pai, fazer aquilo que o Pai está determinando, não procurar entender o que o Pai está querendo, porque tudo que o Pai escolhe é bom, tudo que Ele faz é bom. Hoje nós vivemos problemas no mundo inteiro, porque ninguém quer fazer a vontade do Pai. Todo mundo tem a sua lógica, todo mundo tem o seu parecer, todo mundo tem o seu conceito de vida, todo mundo tem o seu conceito de política, todo mundo tem o seu conceito de religiosidade, de oração. Eu rezo melhor do que o fulano. Eu sou ministro da Eucaristia, eu sei mais do que o fulano que não sabe nada. E assim por diante. Deus às vezes não escolheu ele. Daquela pessoa não está no nosso caminho, trilhando o nosso caminho para nos levar e levar a ele também a bem-aventurança. Porque nessa escolha de Jesus, 10, um em cada dedo, 10, não estava naquele momento que Jesus tinha sido crucificado. Um tinha morrido enforcado e o outro. Onde é que estava Pedro nesse momento? Que a gente considera hoje o primeiro Papa, não é? Onde estava Pedro? Onde estava Judas Tadeu? Onde estava Bartolomeu? Onde estavam aquelas pessoas? Abandonaram, porque o pai sabia, ele queria que o filho morresse sozinho, na companhia da mãe e daquele discípulo amado, um menino naquela época que tinha no máximo 16 anos. Então fica aí a lógica de Deus, não a nossa, tá bom? Porque isso é muito importante. Fica o meu recado de hoje. E como sempre falo, não sou padre. Eu sou casado, cheio de filho. Esse menino que está na minha frente é meu filho. Graças a Deus. É a bênção de Deus que está sobre mim. Deus escolheu isso para a minha vida, tá bom?